E você já ouviu falar na doença mão-pé-boca? A síndrome é altamente contagiosa e bastante comum em crianças de até 6 anos de idade. Inclusive, aqui na região houve uma explosão de casos, viu, dessa síndrome. Para você ter ideia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em 3 meses, a metrópole registrou 55% mais infectados pela doença do que em 2022 inteirinho. Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com a pediatra Tânia Quintela. Lembrando que você que nos acompanha pode participar enviando a sua dúvida para o nosso WhatsApp também, que já está aparecendo aqui na sua tela. Agora sim, vou cumprimentar aqui a doutora Tânia. Muito bom dia e obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Bom dia. Doutora, vamos começar já. Eu sei que muitos pais já sabem do que se trata, já passaram por essa situação, especialmente com esse surto que eu falei agora há pouco em Campinas, por exemplo, mas eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é essa doença e quais são os principais sintomas, os principais sinais para os pais ficarem atentos. Então, essa doença é uma virose do grupo dos enterovírus. Então, é uma enterovirose. Como todas as viroses, não é? É uma doença benigna, autolimitada. Em raros casos, ela pode ser grave. E como que ocorre, doutora, essa transmissão? A transmissão, ela ocorre por contato direto, como a do coronavírus, né? A transmissão pode ser por via respiratória ou por via fecal-oral. Então, tosse, espirros, né, falar, gotículas de saliva, né, a criança fala gritando, fala cuspindo, e também por contato com fezes dessas crianças infectadas. Então, principalmente na troca de fraldas, né? Então, nas creches, nos berçários, nas escolinhas, né, troca de fralda de uma criança infectada. Então, a pessoa que trocou precisa lavar bem a mão, porque senão também pode contaminar outras crianças. Certo. Doutora, perdão, pode concluir. Você perguntou, não é, quais são os sinais e sintomas. Então, os sinais e os sintomas, o principal é febre, né? Pode não haver febre em alguns casos, mas a maioria vem por febre. Essa febre pode ser alta e desidrata muito a criança. O outro sintoma que sempre temos é a desidratação, que na grande parte das vezes pode passar desapercebido, né? Então, aquela criança enjoadinha, que não quer comer direito, isso já é um sinal de desidratação. Os outros sinais daí, você pode ter também diarreia, né? Pode ter dor de garganta, né? As lesões na garganta. A gente tem as lesões na boca toda, pode aparecer na língua, na garganta, nas amígdalas, na parte interna dos lábios e na parte externa dos lábios também. Além disso, você pode ter também as vesículas, né, que são características da doença, que são aquelas bolhas com água. Você pode ter também manchas vermelhas apenas, e que vão nos pés, nas mãos, né, e na boca, como diz o nome da doença. Entretanto, a gente tem bastante doença atípica, quer dizer, que aparece só na boca, aparece nas nádegas, pouco no pé, assim, incompleta. Isso também é bastante comum. Acho que são esses. Doutora, perfeito. Vários sinais aí para a gente identificar. Os pais, então, identificaram esses vários sinais que a senhora trouxe aqui para a gente. Qual a primeira medida? O que eles devem fazer? Essa criança imediatamente precisa deixar de ir à escolinha, precisa correndo aí para um especialista? Quais são as recomendações a partir do momento que a doença foi identificada pelos próprios tutores, pelos pais, né? Bom, a recomendação é, claro, sem dúvida nenhuma, isolar a criança. Ela tem que ser afastada, né, porque o período de transmissão, né, começa até antes da doença aparecer.
no período que vai começar a febre, a criança começa a ficar enjoada, isso aí ela já está transmitindo. A incubação desse vírus é de 1 a 3 dias, né? E depois você pode ter... Eu esqueci de falar que o vírus, essa família dos vírus, dos enterovírus, é muito grande. E que o vírus mais comum desse grupo que causa a doença mão-pé-boca é o vírus Coxsackie-A, o Coxsackie-A16. Mas a gente pode ter outros Coxsackies e pode ter, inclusive, um primo deles aí dentro da mesma família, que é o ecovírus. A criança, então, deve ser isolada, e ela deve ser isolada por, no mínimo, 7 dias, que é o período de maior transmissibilidade. Entretanto, a transmissão fecal-oral, ela demora mais, né? O vírus vai ser eliminado nas fezes, em até mais de 4 semanas. Então, é importante a higiene das mãos, né? De quem troca essas crianças, que são principalmente crianças de 1 a 5 anos. Certo, doutora, a gente recebeu aqui uma dúvida da Rebeca de Campinas, que falou que a filhinha dela de 4 anos foi diagnosticada com a doença mão-pé-boca, já está nesse período, foi na semana passada, de isolamento, está quietinha em casa, mas ela pergunta se há alguma medida ou algo que ela possa fazer para aliviar esse desconforto ali mesmo na casa dela. Tem alguma orientação a respeito disso? Porque causa um desconforto muito grande para as crianças, né? Então, a dúvida dela é exatamente essa. O desconforto pode ser reduzido muito, muito mesmo, você hidratando a criança, checando o xixi, né? Na criança desidratada, o xixi fica com uma cor um pouco mais forte, com cheiro mais forte, né? E menos volume. As mães notam que as fraldas saem mais leves do que de costume. Então, a hidratação é fundamental e a gente recomenda fazer uma hidratação assim, top, que é um soro de hidratação oral. Então, a gente tem vários soros aí no mercado e tem o soro da Organização Mundial de Saúde, que é distribuído na rede pública. A única orientação que a gente faz é que esse soro da Organização Mundial de Saúde, que vem no envelopinho, escrito para dissolver em litro, não é mais. Essa orientação foi mudada pela Organização Mundial de Saúde já faz bastante tempo e é para dissolver agora em 2 litros. E aí? Muita hidratação. Muita hidratação para dar aquela aliviada, porque é natural até que a criança fique ali mais enjoadinha, né, entre aspas, devido a todo esse desconforto, né? Agora, doutora, como evitar esse problema? É quase impossível, né? É quase impossível. Se a gente tivesse uma vacina, seria interessante. Mas não tem, porque a transmissibilidade já começa antes de aparecerem as lesões, né? Então, é muito difícil evitar. E as crianças frequentam, né, escola, frequentam creche, frequentam berçário, então, assim, fica muito complicado. Doutora, é uma doença comum na infância, né, ali até os 6 anos de idade, mais ou menos. E dentro de casa, como que é essa transmissão, por exemplo, para os pais? Como que é isso? Ou a imunidade aí acaba colaborando também, no caso dos pais? Os adultos, eles já tiveram, né, várias viroses desse grupo na infância, então eles têm, não é, anticorpos e eles não costumam pegar a doença, o que não quer dizer que eles não possam fazê-lo, não é? Você pode ter um adulto que de repente começa com, eles acham que tudo é afta, né? Que tem afta na boca, ou podem ter o mal-estar da desidratação, né? Principalmente dor de cabeça. A dor de cabeça aparece na desidratação de crianças maiores, não é, do que 3 anos, 3, 4 anos em diante, e nos adultos. Então, dor de cabeça, mal-estar, desânimo, né? A criança fica menos ativa e o bebê fica muito irritado, só chorando, só chorando. Bom, e aí é esperar esse tempo, fazer o tratamento adequado, se hidratar bastante, porque aí tudo dá certo e volta à normalidade, né, doutora? Essa doença, ela pode se agravar? Ela pode ter consequências maiores, se não tratada? Então, a consequência que eu tenho visto
mais frequentemente é a da desidratação. Consequências da desidratação. Já vi criança que chegou no pronto-socorro e a mãe disse que ele estava desmaiando, né? Que ele não conseguia andar. Já vi também criança com dor de cabeça muito intensa, com suspeita inclusive de meningite, que aliás esse grupo também dá. Esse grupo de vírus é muito importante. Ele é responsável por aproximadamente 70% das consultas em pronto-socorro de pediatria, porque ele é a primeira causa de vômitos, ele é a primeira causa de diarreia, ele é a primeira causa de febre alta e súbita, é a primeira causa de dor abdominal. Então, esse grupo de vírus, e eles desidrata de uma forma assim muito intensa. Então, nessa situação de desidratação moderada para grave, né, a gente tem mesmo que correr, né? Correr para tratar. E isso pode ser evitado perfeitamente com o soro oral, né? Desde a casa. Eu sempre falo, o soro oral não tem contraindicação. A mãe já deve começar a dar qualquer febre. A febre desidrata muito. E essa doença é uma doença que pode dar febre alta. Tá certo, doutora Tânia Quintela, pediatra, trazendo esse tema aqui para a gente ter mais clareza sobre a síndrome, a doença mão, pé, boca. Doutora, muitíssimo obrigada pelas suas orientações. Tenho certeza que ajudou muitas mães aí e todos esses detalhes que a senhora trouxe e reforçou aqui realmente são muito importantes. Muito obrigada, excelente semana, ótimo dia para a senhora. Obrigada, eu que agradeço, não é, a oportunidade de fazer, de dar uma ajuda a todos.